Olá pessoal, esse aqui é o nosso segundo vídeo da playlist QGIS 3 do Zero e hoje nós vamos tratar das projeções de dados vetoriais. Nesse vídeo, nós iremos definir a projeção de um dado vetorial, um arquivo shapefile, que não tem o arquivo PRJ. Lembrando que todo arquivo vetorial é composto por pelo menos 4 arquivos, que são o arquivo DBF, PRJ, SHP e SHX. Observe que aqui nos dados que nós utilizaremos na aula de hoje, relacionados à malha viária e aos municípios do estado de Goiás, o arquivo malha viária não tem o arquivo PRJ, ou seja, ele está sem a definição de projeção cartográfica. Nesse caso, nós temos que definir a projeção de um arquivo sem o arquivo PRJ. Além disso, quando o arquivo tem o dado PRJ, nós podemos identificar a projeção e, em seguida, reprojetar esse arquivo para compatibilizar tanto o datum quanto o sistema de coordenadas para o nosso trabalho. Vamos lá. Aqui nós temos o QGIS e eu vou simplesmente importar um arquivo aqui de dado, a malha viária.shape, que não tem projeção. Veja que ao importar para o QGIS, ele pergunta, olha só, a definição. O meu arquivo não tem, ele pede para que eu faça a definição desse sistema de coordenadas e datum. Eu vou simplesmente cancelar. Veja que ele ainda vai importar o meu dado, mas se eu for nas propriedades do arquivo, olha só, ele vem aqui para o SRC, não tem. Então, esse dado não está com o sistema de referência de coordenadas definido. Porém, eu sei, a partir da base de dados que eu utilizei para realizar o download desse arquivo, que ele está no datum SAD69 com coordenadas geográficas. Posso até observar aqui na barra de status, no valor de coordenada, que ele me mostra menos 49, menos 50. Então, esse dado está em coordenadas geográficas. Eu sei disso a partir da base de dados que eu utilizei para fazer o download. Aqui na caixa de ferramentas de processamento, se você digitar na parte de filtragem Proji, você verifica nas ferramentas do QGIS, vetor geral, você tem a opção de definir projeção do shapefile e reprojetar a camada. Reprojetar é para quando o arquivo já tem uma definição de SRC. Eu posso definir SRC de duas formas. Ao definir projeção do shapefile, ele não cria um novo arquivo, ele associa e cria apenas o arquivo PRJ para aquele arquivo shapefile. Caso eu utilize a ferramenta definir projeção, ele tem um arquivo de saída, ou seja, ele define a projeção e cria um novo arquivo shapefile. Eu vou executar esses dois procedimentos com você. Verificando aqui na nossa pasta dados, malha viária não tem arquivo PRJ. Então, eu vou definir projeção do shapefile. Eu sei que ele está em coordenadas geográficas, datum SAD69. Vou digitar SAD69, coordenadas geográficas, e aqui eu tenho algumas opções. Vou pegar essa aqui, 4291. Executo e fecho. Veja que na pasta dados, agora apareceu o arquivo PRJ, esse arquivo recente. E se eu for aqui nas propriedades do arquivo, agora aparece SAD69, SRC 4291, SAD69 com coordenadas geográficas. Eu vou remover essa camada e vou apagar o arquivo PRJ que eu acabei de criar. Adiciono novamente. Adicionei novamente um arquivo que não tem SRC, porque eu apaguei aquele arquivo e vou usar essa outra ferramenta para mostrar para vocês. Definir projeção. Malha viária. Eu vou atribuir o SRC SAD69, código 4291, e esse dado vai gerar um arquivo de saída. Eu vou copiar aqui o endereço da minha pasta dados e vou criar um novo arquivo, malha sad69.shp. Executo e fecho. Veja que ele adicionou um novo arquivo, malha viária, já estava aqui. Ele adicionou malha SAD69 e verificando na minha pasta dados, observe que agora apareceu, ó, malha viária continua, DBF, SHP e SHX, não tem PRJ. E o arquivo malha SAD69 já tem os 4 arquivos necessários, DBF, PRJ, SHP e SHX. Para verificar, eu vou remover as camadas. Como os meus dados estão em SAD69, SRC 4291, eu vou configurar o meu projeto para esse SRC. E vou adicionar o arquivo que eu acabei de criar, SAD69, malha SAD69. Veja que ele importou já sem nenhum problema. E aqui nas propriedades, o SRC aparece como SAD69. Um outro caso
é na reprojeção da camada. Veja que eu tenho o arquivo do município.shp. Ao adicionar, eu consigo verificar que ele já tem o SRC definido. Ó, 4618. SAD69 coordenadas geográficas. E eu vou reprojetar esse arquivo, porque no meu trabalho eu vou executar todas as operações no datum Sirgas 2000 do fuso 22 Sul, porque eu vou trabalhar só com o município depois para recortar essa malha viária em vídeos futuros. Então eu vou clicar aqui em reprojetar camada e vou reprojetar o município para Sirgas 2000 fuso 22 Sul, quero coordenadas UTM, é PSG 31982. Ele cria um novo arquivo, vou salvar, posso digitar o endereço aqui que eu copiei, barra municípios UTM 22 Sul e o .shp. Vou colocar o datum também. Sirgas, no próprio nome do arquivo eu já faço essa indicação. Veja bem, municípios, Sirgas, UTM22.shp. E ele vai adicionar esse arquivo porque essa caixinha está marcada. Executo e fecho. Vamos verificar aqui nas propriedades desse arquivo. Olha só, ele pede para transformar porque o meu projeto está em SAD69. Vou alterar aqui as configurações do meu projeto. Vou deixar no mesmo sistema, Sirgas 2000, UTM22 Sul. Os arquivos que estão diferentes ele pede para transformar, né? Mas vou verificar aqui os meus municípios. Ó, 31982, Sirgas 2000, UTM 22 Sul. Esse é o meu arquivo município que eu acabei de criar. Meu projeto está no mesmo SRC 31982 e vou fazer o mesmo para a malha, que eu já defini o SRC, agora eu vou reprojetar para trabalhar tudo em UTM, porque depois eu vou trabalhar com um determinado município que está localizado dentro de um fuso UTM. Qual a grande vantagem em se trabalhar em coordenadas UTM? Quando você calcula áreas, comprimentos, você tem os valores em metros. Hoje, com distâncias e em coordenadas geográficas nesse arquivo, se você abrir a tabela de atributos do seu arquivo vetorial e mandar calcular um campo a partir da geometria, por exemplo, o comprimento, tem aqui a ferramenta de calculadora de campo. Veja bem, nós vamos abordar a calculadora de campo no vídeo seguinte, quando nós tratarmos das informações do arquivo vetorial. Eu vou criar um novo campo chamado comprimento. Comprim. Número decimal. Vou digitar aqui comprimento. Olha só, como as minhas coordenadas estão em coordenadas geográficas, esse valor de comprimento aqui não dá um valor em metros, não dá um valor real, certo? Veja que eu vou finalizar a edição, que é só mostrando a importância de se trabalhar em coordenadas métricas, né, as coordenadas UTM. E vou converter esse arquivo malha SAD69 agora para Sirgas 2000 UTM. Que é o do nosso projeto, para trabalhar todo mundo no mesmo SRC. Ó. Vou nomear ele malha Sirgas UTM 22 Sul.shp. Já vai no nome aqui. Executo e fecho. Então eu tenho os arquivos já reprojetados. Deixa eu apagar os demais. Seleciona, clique com o botão direito, remover camada. E ok. Então, o meu arquivo de municípios já está em coordenadas UTM. Com abrangência estadual, no estado de Goiás, não dá para trabalhar com UTM, porque nós temos mais de um fuso. Mas, caso eu utilize esse arquivo para trabalhar apenas com o município, por exemplo, Goiânia, que está todo inserido dentro de um fuso UTM, eu posso converter o arquivo, seleciono, que é um assunto do nosso próximo vídeo, e trabalho exclusivamente com aquela região dentro de um só fuso UTM. Então, sempre que você reprojetar o seu dado para a UTM, saiba que a sua área de trabalho tem que estar contida apenas dentro de um fuso UTM. Vou calcular agora um comprimento a partir dessas coordenadas UTM. Então, vou criar um novo campo, comprimento UTM. E, novamente, vou calcular esta geometria, número decimal. Veja que os valores aqui de comprimento eles foram alterados, porque agora ele calculou a partir das coordenadas UTM do meu arquivo. Então, sempre que você for trabalhar com distâncias, trabalhe com coordenadas em metros. No nosso caso, UTM, certo? Aqui é a malha
os municípios, né? Posso desligar aqui o nosso arquivo de malha viária. Ele está ainda em edição, porque eu calculei um campo. Eu clico nesse lápis aqui para finalizar a edição e mando salvar. Dessa forma, nós executamos todas as possibilidades com relação às projeções cartográficas de um arquivo shapefile. Nós definimos a projeção de um arquivo sem o PRJ, tanto para o próprio arquivo ou criando um novo arquivo. Identificamos a projeção do arquivo ao importar, visualizando as propriedades do arquivo, e reprojetamos um arquivo com coordenada ou SRC conhecido. Aí dessa forma nós conseguimos compatibilizar os arquivos e o nosso projeto para trabalhar no mesmo sistema de referência de coordenadas, mesmo datum, coordenadas geográficas ou coordenada UTM, enfim, padronizando todo esse conjunto de informações, ok? E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.